Eu me lembro de tantas vezes que já me senti sozinho, quando os problemas envolviam a minha vida, quando as coisas não davam certo, como estava esperando, aquele sentimento de solidão, de repente começava a se levantar. Mas posso falar uma coisa para você? A Bíblia diz que você não está sozinho. A Bíblia diz que você não é um órfão espiritual. Ainda que as coisas tentem te convencer de que você está abandonado nesse mundo, em meio aos problemas você está lutando sozinho e remando contra a maré. Eu quero dizer no dia de hoje que existe um Deus que te ama, existem pessoas nessa terra que estão prontas para te auxiliar, existe uma grande família da fé, que se você fizer parte dela, ela vai te ajudar a vencer todos os desafios. Bom dia, que alegria ter você aqui em mais um dia, em mais um devocional. Nós estamos aqui para crescer e avançar juntos, para que você possa viver o melhor de Deus aqui nessa terra. E hoje nós vamos ler João capítulo 14, no versículo de número 18, e o tema do nosso devocional é: você não é um órfão espiritual. Então você pode já começar falando isso comigo, diga assim, ó: eu não sou um órfão espiritual. E antes da gente continuar, eu queria que você me ajudasse. Clica aqui, ó, nesse aviãozinho aqui embaixo e vamos compartilhar para o maior número de pessoas, porque nesses dias nós estamos precisando ouvir isso, não é? As dificuldades, as tentações, as pressões têm se levantado de uma forma tão grande que eu tenho percebido que a maioria das pessoas tem sido tomado por depressão, por crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque os sentimentos estão cada vez mais bagunçados. E é normal, em meio a tantos problemas, nós nos sentimos inferiores, nós nos sentimos aquém daquilo que Deus de fato planejou pra gente. E nessa manhã eu quero falar mais uma vez para você: você não está órfão. Existe um Deus cuidando de você, existe uma família te esperando, existem anjos que Deus, a Bíblia diz que enviará, não é, para cuidar dos seus. Lembra de Jesus, capítulo de número 4, lá no livro de Lucas, quando ele está diante da tentação, o próprio Satanás, ele diz: ei, lance-se daqui do pináculo do templo, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem para que os guarde, né? Então, querido, existem anjos que são enviados por Deus, que são ordenados por Deus para guardar a minha vida e guardar a sua vida. E a Bíblia aqui em João, capítulo de número 14, né? Se você já clicou nesse aviãozinho, bora lá comigo. E ele diz assim, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vamos ver aqui o que o Rick Renner falou hoje pra gente. Ele diz: você já se sentiu isolado ou sozinho nesse mundo? Eu já me senti assim várias vezes. Nesse caso, lembre-se simplesmente disso: você nunca estará só. Imagine quantos discípulos se sentiram sozinhos quando Jesus lhe informou que ele logo subiria ao céu e os deixaria na terra. Você consegue imaginar isso comigo? Imagine os discípulos ali, né, 3 anos com Jesus, desfrutando de muitos milagres. De repente, Jesus vira e fala assim: ó, tá chegado a hora da minha partida. Vai chegar um tempo onde vocês vão ficar sozinhos. Você acha que o sentimento deles foi um sentimento bom? Ou você acha que eles se viram ali abandonados, eles se viram desprovidos de força? Você consegue imaginar qual é o sentimento que estava dentro do coração daqueles discípulos? Eu acredito que era um sentimento meio que complexo, não é? Um tanto quanto difícil de superar. Ele diz assim: era natural que os discípulos se sentissem pesarosos. Para eles, deve ser parecido com o fim do seu maravilhoso encontro com o Senhor e com o poder de Deus. Viver e andar com Jesus era mais do que eles haviam sonhado experimentar nesse mundo. Com Jesus ao lado deles, suas vidas haviam sido cheias de aventura, empolgação, alegria, vitória, poder, cura e milagre. Imagine você já acordar pela manhã ali e já curar um cego, aí você passa mais uns minutos, já expulsa um demônio, e aí a hora que você vê, está ensinando as pessoas, depois está andando sobre as águas, está multiplicando os pães. Meu Deus, devia ser muito, mas muito empolgante a vida dessas pessoas, né? Então, ele continua dizendo, né, insegurança e incerteza seriam sentimentos normais para qualquer ser humano que estivesse na posição dos discípulos. Eles haviam passado a depender de Jesus quanto à sua presença física, visível de Jesus. Algo que nunca experimentamos e, portanto, não podemos compreender totalmente. A ideia de Jesus deixar essa terra provavelmente fazia com que os discípulos se sentissem espiritualmente abandonados. Eu fico imaginando, né, o quão difícil era. Talvez Pedrão falando assim: pô, Jesus, mas e agora? Como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou andar sobre as águas? Não é? Como é que a gente vai ver se cumprir isso, se cumprir aquilo? Devia ser pressão demais, né? Em meio a esses temores, Jesus prometeu algo aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos.
João 14,18 diz isso. A palavra órfão se refere a uma criança que é abandonada devido à morte ou abandono de um pai ou de uma mãe. Uma vez órfão, a criança é privada de seus cuidados parentais, supervisão e provisão. A não ser que essa criança seja colocada sob custódia de um parente de sangue ou de um novo guardião que assuma o papel parental dela. Naquela época, no Novo Testamento, a palavra orfanos também era usada para um sentido mais amplo, para descrever os alunos que haviam sido abandonados pelo seu professor. Sabe, gente, é muito difícil ser abandonado. Já conversei com muitas pessoas que foram abandonadas pelos pais, foram abandonadas, né, por marido, por esposa, e é um sentimento muito difícil mesmo de ser superado, né? Apenas com a ajuda de Deus, né, de boas pessoas e bons conselhos, né, da palavra, para a gente viver bem, uma vez que passa por um abandono desse tipo, né? E ele continua dizendo: assim como filhos dependem dos pais, os alunos dependiam do professor para ensiná-los e orientá-los e também prepará-los para a vida. Mas quando o professor os deixava, eles se sentiam abandonados, descartados, jogados fora. Em ambos os casos, a palavra orfanos é usada para transmitir a mesma ideia, quer ela se refira a filhos abandonados pelos pais ou alunos descartados pelo professor. Ela nos dá a imagem de pessoas mais jovens, menos instruídas, menos sábias, sentindo-se abandonados por aqueles em quem confiavam e com quem contavam para obter orientação. Jesus era um pai espiritual para os discípulos e sabia que eles dependiam totalmente dele. Ele não podia ter êxito no mundo sozinho, eles não podiam ficar sem Jesus. Foi por isso que ele então lhes prometeu: eu não vos deixarei órfãos. Jesus diz, né, a gente pode falar aqui, né, as palavras de Jesus poderiam ser traduzidas da seguinte maneira: não os deixarei para trás como órfãos que foram abandonados por seus pais, nem os abandonarei como um professor infiel que se afasta dos seus alunos e os deixa sem supervisão ou sem ajuda. Imagine que Jesus falou sobre muita coisa que iria acontecer, sobre sinais, sobre milagres, sobre prodígios. De repente Jesus falou: tá na hora de eu ir embora. E aí você vê aqueles alunos ali, né, que eles estão agora sem o seu professor, eles tinham muita coisa para fazer. Jesus disse que eles tinham que ir batizar, expulsar demônio, tinham que salvar pessoas. Aquele sentimento de incapacidade talvez os estava consumindo, mas Jesus aqui traz uma palavra que funciona para eles e também funciona para a gente. E ele diz assim, ó, presta atenção: você não pode ter êxito sozinho nesse mundo também, mas você não precisa fazer isso, porque Jesus não te abandona. Ele não deixou você e não se afastou de você e nem jogou você fora. Quando subiu ao Pai, ele enviou o Espírito Santo para cuidar de você, para te guiar e para te ensinar. Jesus não deixou como um órfão neste mundo. Você não precisa ficar triste, você não precisa se sentir abandonado, porque o Espírito Santo está em você, sobre você, cuidando de você, ao seu lado, caminhando, te instruindo. Não importa aquilo que você está sentindo. Talvez você olhe e fale assim: mas ninguém gosta de mim. Não, querido. Existe alguém que gosta de você, existe alguém que morreu na cruz por você, e ele não te abandonou. Ele mandou outro como ele, o Paráclitos, outro de mesma espécie, para executar com poder aquilo que você precisa. Assim, medite nessa verdade hoje e deixe que ele mergulhe fundo no seu coração. Diga comigo aí, ó: eu não estou sozinho. Repete comigo, fala: eu não estou sozinho. E ele diz: eu não sou um órfão espiritual. Jesus deu o Espírito Santo para me consolar e me guiar e me aconselhar e me fortalecer em todas as situações da vida. Que coisa legal, né? O Rick Renner trazendo, não é, essa verdade tão importante nesse livro, nesse devocional que a gente está acompanhando aqui, o Pedras Preciosas, não é? Da Rema Publicações. Se você tem interesse em adquirir, pode procurar eles lá, né, no verboshop.com ou aqui pelo Instagram, pedir maiores informações, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. E aí, a gente parte para a nossa confissão, né? Então declara comigo aí, fala assim, ó: declaro com ousadia, repete aí, que o Espírito Santo é o meu ajudador. Fala aí: meu mestre, meu guia. Tem que repetir, repete aí comigo. Fala assim, ó: tudo que Jesus fez pelos discípulos, o Espírito Santo faz por mim. Repete aí. Fala: o Espírito Santo está trabalhando por mim. Ele me guia, ele me ensina, ele me mostra tudo que o Pai quer que eu saiba. Oh, coisa boa, né? Não sou um órfão espiritual. Fala bem forte e fala: eu não sou um órfão espiritual. Sou um filho de Deus que é totalmente favorecido, habitado, capacitado
e guiado pelo Espírito de Deus. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Oh, coisa boa! Você é tudo aquilo que você acabou de declarar. Isso é Espírito da fé. Você crê, por isso você fala. E aí a gente tem algumas perguntinhas para você pensar aí, não é? E responder ao longo do seu dia. E a primeira é, você consegue pensar em um momento crucial da sua vida, em que você se sentiu abandonado e sozinho e se voltou para Deus em busca de consolo e apoio? Já aconteceu isso com você alguma vez na sua vida? Você estava ali, você se sentiu sozinho, abandonado, não é, sem ninguém para te ajudar, e aí você de repente lembrou, puxa, Deus está comigo para me ajudar? Sabe por que isso é importante? Por que responder essa pergunta é importante? Porque se Deus te ajudou uma vez lá atrás, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele vai te ajudar no dia de hoje. É por isso que eu quero te inspirar mesmo, lembrar de quantas vezes Deus te livrou de situações de solidão, onde você estava tão triste, e aí você percebeu como um abraço, um carinho dele, né? Uma alegria que não vinha de homens, mas vinha do próprio Deus, tomando conta do seu coração. E aí tem outra aqui, Quais são algumas das maneiras como o Pai te consolou algum dia no passado? E aí você lembra, não é? Como é que foi? Deus usou uma pessoa, Deus usou a palavra, foi uma música que você começou a ouvir e sentiu Deus falando com você? Lembra, as mesmas formas que Deus usou para cuidar de você e demonstrar o quanto Ele te amava lá no passado, Ele também vai continuar usando nos dias de hoje, porque Ele continua te amando. E mais uma aqui, você está permitindo que o Espírito Santo seja o seu consolador, seu fortalecedor e o seu guia? Lembra que o nosso Deus é um Deus cavalheiro, Ele é um Deus que respeita os acessos que você dá. Se você abre a porta do seu coração, Ele fica com você, Ele cuida de você, mas se você deixa o coraçãozinho fechado, Ele não pode te ajudar. É por isso que você precisa praticar o que a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a ansiedade. Coloque seu coração diante dele, que hoje você possa falar para ele tudo aquilo que está acontecendo com você. Se você tem passado por dias difíceis, ele quer ser o seu consolo, ele quer ser o seu ajudador, ele quer ser o seu pai, ele quer ser aquele que vai te tirar dessa condição que você está, se sentindo ruim, se sentindo mal, abandonado, e te mostrar que você não é um órfão, você não está abandonado, você não está sozinho, ele está cuidando de você, existe uma vida linda, preparada para que você possa viver. E eu queria agora orar por você. Vamos orar? Pai, quero te agradecer por mais uma manhã, te agradecer por mais um dia onde nós estamos juntos aqui, recebendo da palavra, sendo cheios do teu Espírito, a tua unção, fortalecendo o teu Espírito, consolando, guiando, ajudando. Eu oro mesmo, Pai, para que todo sentimento de tristeza que possa tentar tomar conta do coração de qualquer pessoa, Pai, do que está aqui acompanhando o nosso devocional, eu oro para que esse sentimento seja lançado fora, que as convicções de quem eles são, a convicção, Pai, de que o Espírito Santo, nosso ajudador, está dentro de nós, sobre nós, nos auxiliando em tudo que nós precisamos, que essas verdades sejam maiores do que as mentiras do diabo, que nós venhamos lembrar que existe um Deus que nos ama, que existe um Espírito Santo que nos ajuda, um Jesus que é um Salvador, que se entregou na cruz do Calvário para mudar a nossa história, e mais do que isso, Pai, que nós venhamos lembrar que nós somos uma família, que nós somos o corpo de Cristo, que nós temos uns aos outros para vencer todas as circunstâncias. Declaro a alegria que já está dentro, Pai, de cada um, agora crescendo, florescendo e se evidenciando, Pai. Declaro mesmo um ótimo dia, declaro, Pai, um ótimo final de semana para cada um de nós, que nós venhamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem, tendo a certeza de que nós estamos amparados, que nós estamos cuidados e por isso tudo vai bem. Te agradeço mesmo, Pai, por uma vida maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, Deus está cuidando de você, você não está sozinho, você não está desamparado, acredite nisso. Pastor, mas eu estou passando por tanto problema. Ei, querido, você pode parar hoje o que você está fazendo, fechar os seus olhos por alguns minutos e falar: Pai, eu preciso da sua ajuda, Pai, eu preciso do teu Espírito me auxiliando nisso, porque está difícil demais. E você vai perceber que instantaneamente o Espírito Santo vai pegar com você, vai cuidar de você e as coisas vão dar muito, mas muito certo. Lembra que a gente está aqui agora com os nossos devocionais, todo dia de manhãzinha, 8 horas da manhã,
a gente começa o nosso devocional para trazer uma palavra ao seu coração. E a gente está acompanhando o devocional do nosso querido Rick Renner, devocional do Pedras Preciosas. Lembra, de segunda a sexta estamos juntos. Então segunda-feira aguardo você aqui de novo. Muito bom, obrigado por você que está aqui. E aí, Bárbara, que alegria. Todo mundo, a Rosalba, todo mundo que chegou e entrou aí. Tamo junto, hein? Parabéns aqui, viu, Bárbara? Né? Resultado da Bárbara aí do trabalho dela, Pedras Preciosas, tantos outros livros da Rema Publicações, e só vai melhorar, e só tem coisa boa pra gente crescer e avançar. Gente, amo vocês, vai ficar salvo aqui, então lembra aí de você compartilhar, tá bom? Compartilha nos seus stories para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas no dia de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.